vamos fazer uma oração aí. Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigada por essa oportunidade, Deus, de estar em tua presença, de estar nessa manhã de Santa Ceia, Deus. Um dia estaremos, ó Deus, comungando contigo. Pão, vinho, Senhor. Estaremos participando dessa Santa Ceia do Senhor, lembrando, Deus, o teu sacrifício. Desde esse momento, Deus, até o final, Deus, essa celebração. Venhamos trazer à memória, Deus, aquilo que nos dá esperança, Pai. Teu santo sacrifício. Teu sacrifício, Deus, que foi um preço pago, Deus, por nós. Preço alto, Deus, que tu pagou naquela cruz por nós, que hoje nos dá vida, que hoje nos dá libertação, que hoje, Deus, nos dá vida eterna e paz. Tudo isso nós temos por ti, Jesus. Nós somos salvos, somos, ó Deus, libertos do pecado, de toda injustiça, de toda acusação do inimigo. Somos livres, Deus, de toda dívida, todo espírito de dívida que era contra nós. Senhor, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tu nos libertou, Senhor. Tu nos tirou do lamaçal de pecados para o reino do Filho do teu amor. E hoje nós temos, ó Deus, liberdade do teu Espírito. E é nessa liberdade do Espírito de Deus que nós cantamos, que nós celebramos, que nós jubilamos na tua presença, Senhor. E entregamos a ti o nosso melhor nessa manhã, Pai. Recebe, Deus, nossa oferta, nossa adoração, nossos louvores nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, aplauda, querida, ao Senhor. Aleluia. Que a unção de Deus vai ser derramada sobre nós. Mas ela vem quando você pede, quando você
mudar, Ele faz a nossa vida mudar. Amém? Declare isso sempre na sua vida. O sangue de Jesus tem poder na minha vida, diga. Poder de transformar, poder de restaurar. E hoje eu estou aqui, Senhor, para celebrar o Teu santo nome. O Teu santo nome, Jesus, que é digno de toda honra e de toda glória. É para isso que eu sirvo, Senhor. É para isso que eu existo, Senhor. É para te dar o meu nome. O Senhor é um sacrifício, foi um sacrifício vivo para ti. Yeah.
Diga palavras ao Espírito Santo. Venha sobre a tua vida. Diga que Jesus é a razão do teu paz. Diga palavras que engrandeçam o nome do teu Senhor. Oh, Jesus. Estás esperado. Deus tem um milagre pra você.
chamado do Senhor, igreja. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse tal maneira é de uma maneira grandíssima que nós não temos ideia do tamanho, da profundidade. E enquanto eu ministrava essa canção que nós vamos cantar aqui, que diz que eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, e esse bem mais precioso é Jesus. O Senhor ministrou na minha vida esse amor, o Senhor ministrava na minha vida o tamanho desse amor. Eu me vi no oceano, como que no oceano, no meio do mar aberto, inundada desse amor. E era grandíssimo, era grandíssimo, era grandíssimo. Eu não podia conter o tamanho desse amor. Eu não podia conter, querido. Era uma sensação maravilhosa de não poder conseguir tocar, de não poder conseguir abranger tamanho amor que o Senhor sente por nós. E o Senhor dizia: mergulha nesse amor, já que você não consegue conter, mergulha, se rende a esse amor. Mergulha nesse amor, se renda. Se você puder nessa manhã, se renda a esse amor. Não fique lutando contra esse amor. Se renda. Pare de tentar nadar contra a correnteza. Se renda. Entendeu? Permita-se render a esse amor. E quando a gente se mergulha, a gente ainda segura a respiração. A gente não quer se afogar. E eu segurei a respiração, mesmo mergulhando naquele mar de amor. E o Senhor dizia: não segura a respiração. Se afogue nesse amor. Permita que essas águas entrem no teu ser, entre dentro de você. E ali, querido, eu me rendi completamente. Eu me afogava naquele amor, e aquele amor entrou dentro de mim, dentro do meu corpo, dos meus órgãos. E aquilo ali, Deus estava demonstrando que nós precisamos mergulhar e nos afogarmos no seu amor. E eu peço que você busque em Deus a revelação do amor de Deus na tua vida, porque Ele te ama de tal maneira. O Senhor te ama de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho. E ali na cruz Jesus disse: Senhor, Deus meu, por que me desamparastes? Deus, Ele não nos desampara, mas Ele desamparou o seu Filho. Para você ter ideia do tamanho do amor que Deus tem por nós. Eu peço que você levante suas mãos nessa hora. Você pode fazer isso. Você pode levantar suas mãos ao Senhor. Você pode dizer para Ele palavras de amor. Você pode dizer para Ele palavras que fluam do teu interior. Você pode dizer: Senhor Jesus, amado Deus, eu quero me render a esse amor. Eu quero conhecer esse amor. Eu quero experimentar esse amor. Eu quero conhecer cada dia mais esse amor e ser impactada por esse amor. Eu não quero só ouvir falar desse amor. Eu quero sentir na minha carne, nos meus ossos. Eu quero sentir, Senhor, na minha pele esse amor. Oh Deus, eu quero ser estremecida, impactada, Espírito de Deus. Revela, Deus, a tua igreja, Pai, porque nós encontramos o bom tesouro, nós encontramos o nosso bem mais precioso, e esse tesouro, Deus, é o Senhor. Nós não podemos, ó Deus, nos perder, Pai. Nós não podemos, Pai, fugir, porque nós encontramos o melhor que podemos encontrar na nossa vida. Não há para onde correr, Senhor. Só te encontramos a palavra de vida eterna. Só em ti nós encontramos a palavra de vida eterna. Eu encontrei o meu tesouro. Tesouro.
precioso Jesus, aos teus pés aí estou, que eu poderia te oferecer tudo que tu és. Tudo que tenho derramo aos teus pés. Não importa quanto
Tu és bendito, Pai, no nosso meio, Senhor. Tu és bendito em nosso meio, Pai. Aleluia, Senhor. Dê um abraço aí no teu irmão, querido. Abençoa a vida dele. Abençoa-os em tudo, prospera-os em tudo, Senhor. A prosperidade não é só financeira, a prosperidade é em todas as áreas. Deus, a bênção, a prosperidade, Senhor, ela alcança todas as áreas da nossa vida. Que em nome de Jesus, ó Deus, a tua bênção esteja em todas as áreas, cercando, Deus, todas as áreas, ó Deus, da vida desse irmão, Pai. Que em nome de Jesus estejamos finalizando esse ano, Pai, com muitas bênçãos para testemunhar, com muitas bênçãos para contar, com muita gratidão ao Senhor, com muitas vitórias, ó Deus, muitas conquistas, Pai, em nome de Jesus, e muitos planos, muitos projetos, muitas coisas boas para 2026, muita alegria, Deus, para o próximo ano, muita vibração, ó Deus, para o próximo ano, crendo que o Senhor fará grandes coisas, ó Pai, maiores ainda do que podemos imaginar. Continuando, Deus, fiéis aos teus caminhos. Abençoa em nome de Jesus a tua igreja. Santifica cada dízimo, cada oferta, e abençoa cada dizimista e cada ofertante. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Graças e paz, irmãos. Quantos estão felizes por ter acordado hoje? Está feliz, não? Não queria não ter acordado, não, né? Amém. Amém, não, irmão. Não queria ter acordado, então você está fazendo o que acordado aqui. Deus possa abençoar a nossa vida nesse dia. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Marcos capítulo 13.
versículo 1. Marcos 13. A minha misericórdia. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo Jesus, disse-lhes: Vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvides de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em diversos lugares, haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra pais e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Continuando, ora, quando vós vides as abominações do assolamento que foi predito, está onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Cadê? Volta aqui. Orai, pois, só para ver se vocês estão atentos. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Tem algum escolhido aqui, irmão? Que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos profetas e falsos cristos, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Feche os teus olhos. Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Abraão, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e humildemente, Deus, nós estamos lendo aqui a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que se aprofundou no nosso coração, a tua palavra, Deus, que nos libertou da maldição do pecado, a tua palavra que quebrou as algemas, os grilhões que nos prendiam no mundo, Senhor. Hoje nós podemos dizer que nós somos livres, e quando permanecemos debaixo da tua graça, debaixo do teu favor, debaixo do teu nome, nós estamos livres, estamos seguros, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que tu venhas me usar como instrumento afiado nas tuas mãos nessa manhã, meu Deus. Que toda glória, que todo louvor, que toda exaltação seja
direcionada a Ti, porque o Senhor é o consumador da nossa fé. Então eu te peço que o Senhor continue com os Teus anjos cercados nesse lugar, o Teu Espírito passeando sobre a igreja, sobre esse povo que, como nós falamos aqui, somos os escolhidos do Senhor para habitar, para povoar, para morarmos no céu, Senhor. Então, Deus, nos usa nessa manhã, Pai, para que a Tua palavra penetre no nosso coração e que nós venhamos guardá-la como se fosse algo muito precioso, como ela o é, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Senta aí. Deixa a tua Bíblia aberta aí em Marcos 13. Esse sermão profético, todos nós já ouvimos muito, eu tenho certeza que você já ouviu demais. Irmão Nelson, cadê a cadeira de roda? Nem trouxe. Está guardada em casa, trazer para o senhor vir guiando ela. Então, irmãos, esse sermão profético, principalmente nesses tempos, que nós temos visto muitos vídeos feitos por IA, por inteligência artificial. Agora você não vai conversar com ninguém. Bote aqui, meu filho, obrigado, viu? Vai botar aí. A gente vê muitos vídeos, a gente vê muitas produções exatamente falando sobre esse tema da vinda de Jesus. Então, é um assunto mais mencionado na Bíblia, essa vinda, essa volta de Jesus Cristo. E assim também como é o assunto mais comentado, é o assunto também mais distorcido, mais desacreditado. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas desacreditam. E é uma estratégia que o diabo faz para desacreditar. Ele não precisa negar que vai existir, mas ele vai minando quem crê, quem acredita. Aqui a gente vê os discípulos meio que ansiosos, dizendo: Jesus, o Senhor disse que vai cair tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. E quando que isso vai começar a acontecer? E o Senhor deu aqui muitos sinais. Quando você está bem de saúde, teu corpo está bem, tua mente está bem. Quando você começa a sentir alguma coisa estranha, aparece o quê? Os sinais. Você começa a sentir uma dor estranha ali, uma dor estranha lá, e aquilo começa a incomodar, e você vai se preocupar com aquilo. Então o Senhor, há 2000 anos atrás, deu sinais. Ele disse que ia acontecer coisas antes da sua vinda, antes de voltar para buscar a sua igreja. Então, muitos falsos mestres, eles negam Jesus. Tem igrejas que nem citam o nome de Jesus. Tem igrejas que não fazem nem questão de falar do nome de Jesus, só fala de Deus, o Pai, o Pai, o Pai. E a palavra diz que nós só temos acesso ao Pai por intermédio de Jesus. Ele é o intermediador entre eu, você, para chegarmos até Deus. Amém, irmãos? Então o Senhor Jesus é a prioridade. Então ele disse que ele voltaria. E as pessoas tentam enganar as outras, dizendo que Jesus não vai voltar. Pode esquecer. Eu vi outro dia um blog de uma pessoa ali detonando o cristianismo, detonando os cristãos do Brasil. E no final ele falou assim: olha, ele tem um recadinho final: Jesus não vai voltar. Fazendo questão de dizer assim para desmerecer. Mas como a gente sabe que essas pessoas têm uma venda nos olhos que não conseguem enxergar nada, o Senhor tirou essa venda dos nossos olhos. Amém ou não amém? Hoje nós podemos ver a graça imerecida que foi derramada sobre a nossa vida. Por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos viver debaixo dessa graça. Amém, irmãos? Então, outros dizem crer na vinda de Jesus, mas vivem como se ele nunca fosse voltar. Eu acredito, eu creio, mas vamos tocar a vida. A vida está aí para ser vivida, dia após dia. Tem pessoas que acham que a salvação, ela não vai sofrer nenhum tipo
tipo de perda na sua vida, está salvo uma vez e acabou-se, pode fazer o que quiser, que ela está salva, pode pecar, pode fornicar, pode adulterar, não tem problema, eu estou salvo. Errado, irmãos. Se fosse por isso, Jesus não tinha morrido ali para apagar os nossos pecados. Não tem esse negócio de estou salvo agora e acabou-se. Não, irmão, é todo dia o diabo vem tentando nos derrubar. Todo dia o diabo vem com ciladas, com armadilhas para tentar nos derrubar. E não é que ele vem um dia e no outro não, ele vem todo dia. O diabo não tem nada para fazer não, irmão. Ele só vem aqui para destruir aquilo que Deus mais ama, que é eu e você. Alguém aqui é amado por Jesus ou não é? Amém? Então, aqui no versículo 1 e no versículo 2, a gente vai ficar sempre vendo esses versículos. Jesus, saindo do templo, disse para os discípulos disseram para Jesus: mestre, olha que pedras, olha que edifícios. Irmãos, era o terceiro templo, o segundo templo, grandioso, lindo. Eu passo ali, no centro tem uma igreja que é tão grandiosa ali, perto do mercado de São Sebastião, catedral. É um negócio bonito assim, só falta pintar, mas eu acho que se pintar estraga, daquele jeito mesmo tem que ficar. Você olha que construção bonita, a pessoa que fez inspirada. Aí imagina esses discípulos aqui, jovens, porque se você não sabe, esses discípulos aqui eram tudo na casa de juventude mesmo, era tudo menino jovem, que estava ali disposto a aprender com o mestre. Então a gente precisa muitas vezes ser meninos diante de Jesus, para que Ele venha cada vez mais nos ensinar. Então eles disseram: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondeu Jesus: está vendo esses edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aqueles discípulos se admiraram do Senhor dizer aquilo do templo que foi erguido ali naquele local, que desde criancinha eles passaram e via aquela coisa suntuosa, grandiosa. Então eles ficaram extremamente admirados de saber que tudo aquilo iria ruir. Tem um louvor dessa banda que a gente tocou agora, dessa igreja, que diz assim, ó: aonde estão os tronos? Aonde estão os reinos? Aonde estão os palácios? Aonde estão daqueles que se achavam indestrutíveis? Cadê uma? Cadê? Toda a beleza da Babilônia lá de Nabucodonosor? Cadê tudo aquilo que os gregos construíram? Virou ruína. E a Bíblia diz que o trono de Jesus, o trono de Deus, está estabelecido para sempre. Se é para Jesus, vai aplaudir. Então, quando o Senhor fala que tudo passará, mas a minha palavra, ela permanece, é porque tudo é passageiro. Eu nunca mais joguei de bola. Eu acho que se eu for jogar, o meu joelho está ruim aqui, esse daqui. Eu sempre joguei no gol. Se eu cair, eu não levanto mais, eu acho. Então, coisas que a gente fez há pouco tempo atrás, o irmão Nelson aqui, né, irmão Nelson? Fazia um monte de extravagância. Era porco para lá, leitão para lá e não sei o que. O irmão Nelson está aí. O tempo passou rápido, irmão Nelson? Passou. Num piscar de olhos, né, Jaira? Lembra a Jaira chegando, Marquinhos apresentando a Jaira aqui, para casar. Bem dessa finura. Lembra, Jaira? Dessa finura, irmão. Quase que a gente não via, só viu o Marquinhos, cadê ela? O tempo passa tão rápido e a gente nem percebe. Nem percebe. Então Jesus estava dizendo que coisas futuras iriam acontecer. Era ali o templo de Jerusalém, era um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo. Lindo. Aí você fica, como é que pode? Um negócio tão... foi destruído, irmão. Jesus predisse que não ficaria pedra sobre pedra, toda aquela beleza iria ruir.
Então, quais são as nossas atitudes diante daquilo que Jesus vai dizendo aqui? E 70 anos depois, não foi 2 anos depois, não foi 3, 10, 70, 7 décadas depois, aquilo tudo foi destruído. Jerusalém foi arrasada, os muros foram derrubados. Então a profecia acerca da destruição de Jerusalém e da segunda vinda, no versículo 3 e 4, diz assim: assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Jesus se assentou com os discípulos, e ele ficou assim olhando para o templo, e ele, Pedro, Tiago, João e André, ali curiosos: Senhor, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para o Senhor, me fala aí quando é que vai acontecer esses negócios aí. Quase que eu vi com essa luz aí, ai Jesus, me diz quando é que isso vai acontecer, nos diz quando haverá de se cumprir tudo isso. Então a resposta de Jesus para os discípulos foi mostrar que a destruição de Jerusalém também aconteceria, assim como a segunda vinda e a consumação dos séculos. Então, irmãos, quando a gente fala, muitas vezes as pessoas falam: olha, fica alerta, fica atento, que Jesus pode voltar e você pode ficar. Vigiai, diga comigo, vigiai e orai. Se um cristão, se um crente não está em sintonia com Deus, o que é que a gente vai estar fazendo lá no céu, irmão? Tu sintoniza uma rádio e aquela rádio vai estar ali sintonizada, vai ter contato, você vai ouvir a voz, vai ouvir música. Agora quando fica só assim, mas tem crente que está assim, ó, não sintoniza nada. Chega na igreja, como a Regina falou ontem, não é só na igreja, principalmente a gente tem que ter intimidade com Deus em casa, o lugar secreto, o lugar de refúgio, aonde você vai repousar na presença do Senhor. Amém? Amém. E é nesse lugar, na presença do Senhor, que nós renovamos as nossas forças. Quantos aqui estão cansados da luta? O Senhor renova a tua força, irmão. Só depende de nós, irmãos. A Bíblia diz que Deus está ali, ó, de braços abertos, esperando. Todo domingo eu espero um abraço do Benjamin. Todo domingo o Benjamin vai sair dali. Quando está dizendo, ele vai abraçar, ele dá uma volta por ali, ele dá uma volta por aqui. Se eu estou ali, ele vem até aqui. Todo domingo, irmão, Benjamin me abraça. Sempre fica esperando um abraço dele. Irmão, Jesus está o tempo todo esperando que a gente chegue na presença dele, irmão Francisco. E passa um dia, Jesus lá esperando e a gente passa direto. Passa o outro, e aí, irmão? Aí quando vem a dificuldade, aí lá vai a gente: oh, Jesus, me perdoa. Eu estou andando distante, igual o filho pródigo. Chega lá todo arrependido. No Chaves tem a musiquinha do cão arrependido. É os crentes arrependidos. Quando o pecado faz assim, ó, bate a porta para destruir. Não é para entrar e fazer amizade com a gente, é para destruir. Aí a gente corre para Jesus. Então, os sinais da vinda de Cristo. Tem alguém esperando Jesus voltar? Amém, amém, está esperando Jesus voltar? Inicialmente aqui a gente vê que o sinal de Jesus é mostrar a graça de Deus. Porque ele fala assim, ó, no versículo 10: mas importa que o evangelho primeiramente seja pregado entre todas as nações. Para quê? Para que as pessoas depois não fiquem dizendo: mas eu não ouvi. Sabe aquela pessoa que meus filhos fazem coisa errada, você dá uma chamada? O que é que ele fala? Eu não sabia. Para que todos sejam alcançados pelo evangelho. Todos. Para que não haja desculpa. Então esse evangelho é a mensagem da salvação. O evangelho deve ser pregado, ministrado em todas as nações. Como é que se faz isso com maior celeridade? Com a internet. Propagação do evangelho
lugares, irmãos, a palavra de Deus chegando em lares mais distantes possível. Então Cristo morreu para salvar os que procedem de todas as nações. Jesus não veio para o que eram os seus, né? Amém ou não amém? E o que é que os seus fizeram? Rejeitaram. E graças a Deus que eles rejeitaram, porque aí ele abriu salvação para quem não era judeu. Então, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, abre aí, irmão. Cadê a irmã Ritinha para anotar? Não veio hoje não. Pedro, achei, irmão, 3:12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, a gente vê, irmãos, os meios de comunicação, eles têm acelerado o cumprimento dessa promessa que Jesus fez, de que um dia iria voltar. E às vezes a gente só se preocupa com o dia de hoje. A gente muitas vezes, olha aqui para mim, irmãos, às vezes a gente faz tantos planos. Alguém aqui tem algum sonhador, alguma sonhadora aqui que sonha muito? Eu sonho muito também, irmão. A gente tem que sonhar, mas confiar que o nosso sonho está no coração de Deus. Porque se a gente sonhar fora do que Deus quer pra gente, vai virar pesadelo. Não vira sonho não. Não é não, bebê? Então a gente muitas vezes, daqui a 10 anos eu vou, irmão, não sabe nem se vai estar vivo até lá. Tu não sabe nem se Jesus vai voltar nesse meio aí, nesse meio tempo. E por isso que a gente tem que estar preparado. Preparado. Aí aqui mostra sinais que indicam oposição a Deus, o que a gente mais tem visto. Destruição da família, que é a base de tudo. Amém, já? Abre os olhos. Destruir família. Aí distorcer o conceito de família. Família não é homem com mulher, não. Pode misturar, é o que quiser. O amor prevalece. O amor está acima de tudo. Se esconde atrás daquela. E é trisal, é quadrisal, é uma esculhambação, irmão, que está nesse mundo aí. Esses dias eu vi um caso assim, horrendo. Tinha um casal e eles tinham uma filha. Aí separou da mulher e arrumou outro. Aí a outra mulher quis voltar, ficou os três na mesma casa, com uma filha. Aí aquela outra mulher que tinha uma filha foi buscar a filha e me trouxe. E essa filha, que já estava na casa, com 15 ou 16 anos, ela foi encontrada dessa figura com 40 e poucos quilos. Eles não deixavam ela comer direito, ficava presa dentro de casa. Até que teve uma oportunidade que ela viu uma escada, foi bem devagarzinho. Isso não é, foi questão de ano, ela passando necessidade, magra, toda cortada. Eles maltratavam ela. E ela viu uma escada, eles deram uma bobeira, ela pegou, subiu na escada, conseguiu pular o muro e pediu ajuda, e os três foram presos. Mas imagina a situação de uma moça de 15, 16 anos e outra de 8 dentro de uma casa dessa. Então o diabo, ele tem prazer de ver esse tipo de destruição. Você está entendendo, irmãos? Então os sinais indicam oposição a Deus. A perseguição religiosa que é revelada no versículo 9 até o 20, onde Jesus diz que tudo que fizerem contra a gente é por quê? Por amor a Ele. Se você quiser nadar a favor da correnteza, é tudo fácil, como a Tati estava dizendo aqui, não é? Veio uma correnteza, a Dani inventou de ir para a ponte metálica, para mostrar para os meninos a ponte. A gente chegou lá e disse, ponte aqui não tem nada, irmão. Nada. Aí a gente começou a olhar para o mar.
Aí tinha um menino de uns 15 anos, ele queria se exibir, ele ia pular da ponte, né? Aí ele ficou lá se preparando, fazendo assim, então, não sei o que. Irmão, é alto, viu? Ele pegou e deu um salto mortal, caiu lá embaixo. E ele ficou só esperando as ondas virem para ir levando ele assim, ó. Ele não nadava contra a onda, ele esperava a onda ia levando. Se a gente quiser nadar a favor da correnteza que esse mundo sugere, vai ser tudo fácil. Se você quiser seguir os padrões do mundo, a porta vai estar à disposição, toda escancarada para você. Você vai ser bem recebido. Em quem que eles batem mais nesse país aqui? É nos evangélicos. Porque o evangelho, ele confronta, ele é confronto. O evangelho de Jesus, que ele disse que se espalharia pelo mundo, iria fazer um confronto com o pecado. E as pessoas se sentem confortáveis com o pecado. Irmãos, a gente tem que estar insatisfeito de estar aqui, porque o nosso lugar não é aqui. Amém ou não amém? A Bíblia diz que nós fomos conhecidos por Deus desde antes da criação, da fundação desse mundo. Nós fomos gerados, Marquinhos, do Senhor. Então eu e você, irmãos, fomos criados para glorificar o nome de Jesus. Então aqui no versículo 9 diz assim, ó: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão a concílios e a sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, e para lhes servir de testemunho. Então a igreja, ela não precisa temer a perseguição, nem que ela seja assim oficial, direta, clara, ou ela seja pessoal. Tu está no teu trabalho, as pessoas sabem que tu é crente, uns podem gostar, outros podem não gostar. Ao santarrão. E outros chegam para pedir até oração para você. Ora por mim, quantos já que no teu trabalho alguém já pediu oração? Você orou por ela, porque ela enxerga você como luz, e outros enxergam você de uma forma distorcida. Mas a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne ou sangue. Precisa brigar com a pessoa lá, vai sair bofeteando a pessoa para ela fazer que nem o pessoal lá muitos do islamismo radical faz. Se não está fazendo o que está na Torá, mata. Então aqui em Marcos, versículo 12 e 13, capítulo 13, versículo 12 e 13, assim, ó: o irmão entregará a outro irmão. Olha, covardia. E ele continua: entregará quem? O pai, o filho. Filho vai se levantar contra o pai, e todos vão morrer. A gente não vai poder confiar nem nos que são de casa. Nem os que são de casa são confiáveis, porque cada um vai querer salvar a sua pele. Pois mesmo que Deus não nos livre da perseguição, Ele nos livrará na perseguição. O Senhor vai deixar que aconteçam as coisas, mas Ele vai estar sempre conosco quando começar a acontecer essas coisas. E não tem coisa melhor, irmãos, do que estar na presença de Deus, sabendo que Deus está segurando e cuidando, segurando a nossa barra. Amém. Diga assim: eu não estou só. Diga: eu não estou lutando só. Irmãos, quando a gente pede para falar, às vezes as pessoas, a gente está ali, ó, lançando a palavra. Lançando a palavra para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Muitas vezes a gente só pensa, fala. Amém. João 15, 20 diz assim, ó. Abre aí, irmão. João 15, 20. Eu gosto de quando a senhora abre. Tem a duplinha aqui, ó. Uma anota, a outra abre. Hoje veio só aí, irmã, a dupla não veio. 15, 20. João 15, 20.
podiam orar aí bem alto nesse vozeirão dele. Leia aí, Godinho, pra gente. O último versículo pra gente terminar. Tinha um monte de cor aqui, mas vamos deixar até aí. Falou pelo João. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim se perseguirão, também vos perseguirão A voz. e se pararão a minha palavra, também parará a vossa. É, queridos, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. O Senhor tem moldado o nosso caráter. Amém? O Senhor tem nos lapidado para a gente deixar de ser aquela pedra bruta para virar uma pedra lapidada, cuidada, sermos a forma que o Senhor. E é difícil, é muito difícil, não é fácil, mas a gente pelo menos está tentando todos os dias. Amém? Posso ouvir um amém? A gente está tentando lutar para não sucumbir pelo pecado. Para terminar, os sinais indicam um juízo divino. Quando ele diz aqui, ó, o primeiro deles será guerras. Irmãos, eu estava vendo um especialista dizendo que nunca houve tantas guerras em várias nações simultaneamente como está acontecendo agora. Tanta coisa. Eu estava assistindo um vídeo, para terminar, o cara filmando aqui a partida de futebol, os caras jogando, começaram a brigar. Aí tinha um cachorro no meio do campo, e de repente quando ele vira para cá tem dois bebês se batendo. Era tanta coisa ao mesmo tempo assim acontecendo, tem tanta guerra acontecendo. Um país falou isso aqui do outro, já começa uma guerra. Guerras e rumores de guerra. Versículo 7 e 8. Quando ouvides de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em lugares diversos, e haverá fomes. Isso será só o princípio das dores. Amém, Eliane? Oh, glória. Princípio. Enquanto que para todos é algo normal, um país está em guerra, é normal. Geopolítica, todo mundo é especialista. A gente tem que ver a visão que Jesus está tendo aqui, mostrando para a gente. Não é normal, é o princípio das dores. Então nós estamos em alerta ou a gente está dormindo? Como aquelas virgens imprudentes lá, estava tudo apagado, não tinha nada para apresentar para o noivo. Hein, irmão? Como é que a gente está? Está dormindo? Ou a gente está vigiando? Tem alguém vigiando aqui? Amém, irmão. Está vigiando? Vira para a pessoa aí, vigia. Fala assim, ó, vigia e ora, senão tu fica. Jesus volta. Cadê o pastor Léo? Foi embora. Cadê o pastor Léo? Foi embora. Aí tu se encontra com o teu irmão, está fazendo o que aqui? Está perdido, irmão. Acabou. Nem, manita. Acabou, irmão. É para hoje. A gente tem que ajustar a nossa vida hoje. Aí ficam os jovenzinhos, esses jovenzinhos achando que eu não tenho muito tempo para viver. Tem não, irmão. A gente também estava nessa idade até um dia desse. E o tempo, ó, voou. Fica de pé, irmão. Os irmãos que vão servir a ceia já pode se colocar aqui. Irmãos, com toda a reverência, você está aí com sua Bíblia, abre aí em Coríntios 11.
porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Queria chamar aqui o missionário Isaías para orar pelo pão. Depois vou chamar o Tony para orar pelo suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. Amém, amados? Eu creio que esse momento em que o Senhor nos dá a oportunidade de fazer parte, né, amados, do corpo e do sangue, como o pastor leu agora, versículo 26, diz que todas as vezes, não é só uma vez, mas todas as vezes que nós comermos deste pão, bebermos deste cálice, que nós possamos lembrar da morte do Senhor, do que Ele fez naquela cruz, para que nós venhamos estar atentos no que o Senhor falou hoje na palavra, né, irmãos? Para a gente estar atento aos sinais. E esse momento da ceia é um momento onde também tem sinais que nos mostram que é real tudo o que aconteceu naquela cruz, que Jesus fez por nós. Então que nós possamos nessa hora colocar nosso coração diante do Senhor com fé e crer que aqui está diante dos nossos olhos o pão em que o Senhor nos chamou nessa manhã para fazer parte, comermos deste pão, bebermos também desse cálice que representa o seu sangue. Creia que o Senhor é o mesmo que ali estava com os seus discípulos, Ele está aqui agora para nos fazer lembrar da sua morte na cruz. E quando nós fazemos isso com perfeição, com amor, sabemos que tudo isso nos faz examinarmos a nós mesmos, para nós participarmos nessa hora, nesse momento. Que assim, Senhor, nós te pedimos, Pai, que a tua bênção venha sobre este pão, que a tua bênção, Pai, seja aqui atribuído a cada um, meu Deus, que nessa manhã, como filhos amados, como escolhidos desde a fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para estar aqui hoje, Pai, fazendo parte desta santa ceia. Abençoa, Pai, este pão, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos também, Deus, por este vinho, por esse suco de uva que representa o teu sangue, Jesus, derramado na cruz. Recebemos, Senhor, o teu corpo, o teu sangue nas nossas vidas, Pai. Assim, Deus, como o sangue daquele cordeiro que foi aspergido e foi colocado, Deus, nos umbrais das portas dos israelitas para que eles vivessem quando o anjo da morte passasse. Que o teu sangue, Senhor, seja marca nas nossas vidas. Que o teu sangue seja marca, Senhor, nas nossas casas, Pai. Que possamos, Senhor, ter o teu sangue correndo em nossas veias, circulando em nós e em tudo que nós fizermos, Senhor. Ó Deus, derrama, Pai,
da tua graça, da tua bênção sobre nossas vidas ao bebermos este suco. Que possamos, Senhor, ser um contigo e termos parte contigo, Senhor, na tua vida. Assim como nós estávamos nos teus pensamentos na tua morte, Pai. Que possamos viver contigo e viver para ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Toma aí comigo. Vivo, segure na sua mão, por mim, com armas de amor, ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, a todos que o feriu lá no Calvário, Pedro subiu naquela cruz, subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar, e a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus, minha história dividir antes e depois. Antes e depois, peço aí, diga, peço aí, de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto. Levanta aí nas tuas mãos, irmãos. Oh Jesus, como o Tony orou aqui pelo teu sangue, aqui representado por esse suco de uva, e o missionário orou aqui pelo pão, representando o teu corpo que foi ali ferido, esmagado. Nós temos comunhão contigo, meu Deus. Nós fazemos questão de ter comunhão contigo, Senhor. Então, Pai, quando nós colocarmos dentro do nosso corpo, que não seja somente algo físico, mas algo espiritual, Senhor, que esse teu sangue esteja selado dentro das nossas vidas, que esse sangue precioso, não só precioso, mas poderoso,
esteja, Deus, marcando que nós pertencemos a Ti. Então eu creio, meu Pai, que essa jornada, Senhor, ela se encerrará, Pai, quando o Senhor nos chamar, mas nós viveremos eternamente ao Teu lado, ali no céu, Senhor. Tomai e comei, irmãos. Aleluia, Senhor. Pode recolher, irmãos. Por amor, precioso sangue de Jesus, todo pelo sangue. Aleluia, Jesus. Irmãos, agora nós vamos. O pastor vai consagrar o Tony a presbítero. Presbítero, vocês estão vendo o Tony aí pregando, desenvolvendo. A Patinha até o elogio foi que eu entendi outro dia. Eu não vi ainda, não, que eu pedi para gravar e não botaram para gravar. Mas é um homem de Deus, um servo do Senhor. E vai ser um presbítero abençoado. Uma pessoa que Deus tem usado, né, aqui no Ministério de Louvor, na casa do Senhor. É um ótimo marido. Verdade. Eu sei que eu sou um ótimo esposo, um ótimo pai. E tem servido o Senhor. Eu lembro, irmãos, uma vez quase que eu brigo com o Tony. Vem da igreja. Lembra, Tony? Sabe por quê? Do ventilador. Puxei o ventilador para cá, o Tony vai ficar aqui para meu pai, não vai ficar para mim. E o ventilador era tão grande, a gente podia dividir no meio e ficar metade para ele, metade para mim. Não lembra, Tony? Não girava. Aí o Tony ficava pertinho do ventilador só puxando. Eu acho que deixa esse ventilador aí, cara. Vai ficar fazendo um brinco aqui em cima do altar. E hoje, eu e o Tony, a gente é quase irmãos. Hã? Não tem ventilador, tem um ventilador para mim, André. Porque se ele pegar aquele ali. Então, brincadeira, irmão. Então a gente vê como tudo passa. Todo o aniversário o Tony faz questão de dizer que me tem como irmão, uma pessoa que ele tem apreço. E eu também tenho o mesmo apreço pela vida dele. Então, desde uns 2 anos atrás, Deus tinha colocado isso no coração, de levantar 3 pessoas, e o Tony aceitou isso para a sua vida. Então, eu queria chamar aqui a pastora para consagrar ele. Como ela consagrou a mim e o missionário, né, missionário? Graça e paz, irmãos. Quero ler Provérbios 16:3. Vamos abrir aí, amados. Diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Que isso venha se cumprir na vida do Tony. E outro versículo também é Salmo 91, versículo 1 e 2. Conhecidíssimo, né? Mas a gente tem que vivenciar isso. E que o Tony, cada dia, ele venha estar, como diz esse salmo aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém, Senhor. Existem alguns requisitos para ser escolhido um presbítero, né, pela igreja. E um deles é não ser arrogante, não dado ao vinho, não ser violento, inimigo de contendas, não avarento, não cobiçoso e nem ganancioso. Eu acho que todas essas qualidades a gente vê no Tony, né?
E quem Deus chamou, Deus não vai deixar faltar provisão. Quantos creem nisso? Amém, queridos? Então, para mim é uma honra muito grande, né? Tony é uma pessoa que eu amo muito, sempre amei, desde o tempo que ele tentava namorar a Tati, né? Eu fui um cupido, eu acreditava que era a pessoa que Deus tinha escolhido para a Tati. Além de orar, eu confiava, né? Até pela índole dele, do jovem, né? Abençoado, era comprometido com as coisas da igreja, né? Dançarino, foi tantas coisas, né? E daí Deus realizou meu sonho, né? De ver eles casados, felizes, construir uma família, né? E não erramos, né? Deus nunca erra, queridos. Estamos aqui com muita alegria no nosso coração nessa manhã, consagrar o Tony como presbítero dessa igreja. Amém? Eu queria pedir para o Tony se ajoelhasse aqui no altar do Senhor e que toda a igreja estenda suas mãos. Eu convido o missionário Isaías, pastor Léo, para vir ministrar sobre a vida dele aqui, que você também ministre. Peça para Deus tudo aquilo de maravilhoso, de bom, que Ele só tem coisas boas, maravilhosas, e que venha ser derramado sobre a vida do Tony, que venha ser ministrado sobre a vida do Tony. Porque, amados, quando a gente assume algo que toca o céu, que move a mão de Deus, Satanás se levanta agora. E que ele esteja coberto, protegido, guardado pelo teu poder, pela tua graça, Senhor. E nessa manhã nós consagramos o Tony como presbítero da igreja Tabernáculo da Restauração. Senhor, que nada mude, mas que ele continue sendo essa pessoa que se deixa se mover, ser tocado, ser usado pelo Senhor. E que cada dia mais possamos ver esse crescimento, Senhor, essa unção do teu Espírito seja derramada sobre a vida dele. Como esse óleo vai ser derramado sobre a sua cabeça, a tua unção, Senhor, esteja sobre ele, sobre a vida dele, os pensamentos, tudo aquilo que se move dentro dele, tudo aquilo que faz ele se mover. Tenha a tua unção, tenha teu poder, tenha a tua glória, Jesus. Aleluia. Continue a ministrar a igreja sobre a vida do Tony. Ele seja esse instrumento. Foi tua escolha. A resposta dele foi, Senhor, não foi por acaso, mas ele pensou no teu reino, como ele poderia ser útil, como ele poderia ajudar. E ele está nos ajudando, Senhor. Obrigada pela vida do Tony. Querido Deus, Pai, esse óleo que foi derramado sobre a cabeça do Tony, Senhor, é o teu bálsamo. Que a tua unção, a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre ele, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Amém, Jesus. Querido, nós queremos pedir à igreja. Foi colocado ali algumas pessoas que precisa de oração, coloquei. E tem o irmão, o filho do irmão Francisco, né, o Gabriel Lima. E eu estava ali conversando com ele e o médico deu um diagnóstico, mas ainda vai fazer os exames para ver se é exatamente o coágulo no cérebro. Quantos acreditam que Deus tem poder para nos fazer isso? Pois nesse momento vamos usar a nossa fé. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 confirmam na terra, o Senhor confirma no céu. Então vamos orar, querido. É tão difícil para nós pais, né? Ver nossos filhos
Eu lembro da minha irmã, como a gente sofria naquele hospital, cada dia o médico dando um diagnóstico, cada exame que saía havia uma alteração. E nisso foi se passando dias, mês, né? Mais de um mês ela ficou naquele hospital, UTI, apartamento, e não foi fácil. E eu sei que não está sendo fácil para o irmão Francisco e a irmã Anitta. E vamos orar, vamos colocar nossa fé, vamos nos unir na fé que nós temos no Senhor e vamos trazer cura através de Jesus na vida do Gabriel, do Raimundo também, que sofreu um acidente. Vamos levantar agora um clamor em favor dessas vidas. Abra sua boca, igreja, e declara. Há uma palavra, há uma promessa de Deus. O Senhor diz que já levou todo aquele nódulo, todo aquele caroço, todo aquele tumor, seja o que for, não importa. Para o nosso Deus que tem poder para curar, para fazer milagre. Senhor, que nesse momento Gabriel sinta o poder da mão de Deus sobre aquele cérebro dele, sobre aquele corpo dele. Oh Deus maravilhoso, nós cremos na tua palavra. E a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre as tuas feridas, sobre as tuas chagas, Senhor, e ele não tem que ter nada no seu cérebro. Aquele cérebro tem que estar perfeito, limpo, quando for feito aquele exame, para a tua glória, Senhor, para teu louvor, Jesus, porque nós cremos ser também por Raimundo que sofreu um acidente. Pai, toca com as tuas mãos sobre a vida daquele homem, naquele hospital, que nesse dia seja registrado o milagre do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, abra bem o ouvido de vocês. Quantos ouvidos vocês têm? Dia 13, sábado, vai ter a nossa festinha. Tem irmão que diz: quando é que vai ser mesmo a festinha? Eu disse: irmã, ele está dizendo, avisando todos os cultos. Vamos ouvir, amados. Vamos prestar atenção, porque senão dá a entender que quando a palavra de Deus está sendo pregada, não está sendo entendida, né? Então vamos pedir unção do Espírito Santo sobre esse nosso ouvido. Amém? Amém. Quantos ouviram a palavra de Deus hoje? Amém. Quantos foram edificados? Amém. Mudados, transformados, renovados. Glória a Deus. Agora vamos para casa. Estenda as tuas mãos. Dia 13, queridos, 7 horas da noite aqui. Só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. O que Ele não fez ainda, Ele vai fazer, queridos. Oh Deus maravilhoso, Pai, obrigada por estarmos aqui, por essa manhã tão maravilhosa, pelos louvor e adoração que cultuamos a Ti, Senhor, quando abrimos nosso coração, nossa voz, e saiu aquele perfeito louvor para o Senhor. Obrigada pela palavra, pela vida do pastor Léo, pela vida do missionário, pela minha vida, Senhor. Obrigada por essa igreja, por cada um que está aqui, por sua família, Senhor, que ficou em casa, aqueles ainda que não entregaram suas vidas, Senhor, entra na providência divina. Nós temos promessa do Senhor para a nossa família. Então temos que olhar o que está acontecendo hoje. Nós temos que crer que o Senhor existe, o Senhor vai fazer maravilhas em nosso meio. Leva-nos de volta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.